Você quer aprender a falar inglês rápido? Então eu vou ser direto com você. É possível sim começar a se comunicar em inglês em até 12 semanas, mas desde que você utilize uma estrutura inteligente de aprendizado. Mas lembra que esse vídeo não é sobre milagre. Eu vou te mostrar o que você precisa realmente fazer com seriedade se você quer começar a se comunicar em inglês em até 12 semanas, saindo do zero e começando a falar inglês. Primeiro de tudo, eu quero te mostrar o que realmente significa a ideia de começar a falar em 12 semanas. Entenda que não é virar fluente absolutamente sobre eu vou em 12 semanas aprender tudo o que eu preciso em inglês, eu vou conseguir falar inglês a ponto de não precisar fazer mais nada. Afinal, que nem eu falei no início, não é sobre milagre, é sobre você desbloquear a fala com autonomia básica e confiança. Então nós temos algumas ideias e alguns resultados realistas que você precisa ter. Você vai conseguir falar sobre você, sobre sua rotina, sobre o seu trabalho, sobre gostos, por exemplo. E isso, principalmente, mesmo com alguns erros, aqui, inicialmente, a gente não vai focar em não ter erro nenhum. A gente vai falar sobre começar a falar e começar a se comunicar em 10 semanas para que você consiga expor tudo o que está no seu pensamento e começar a expressar suas próprias ideias e seus próprios pensamentos em inglês. Então esse vai ser o ponto principal. Você vai conseguir com isso participar de conversas simples em inglês, entender perguntas básicas e responder principalmente essas perguntas básicas sem travar, ok? Manter uma conversa curta sem precisar traduzir tudo mentalmente. Principalmente se você fizer certinho todas as técnicas de input e de output que eu te passar nesse vídeo. É possível porque você não precisa saber tudo, você precisa saber o essencial e conseguir utilizar esse essencial que você aprender. Então lembra, isso aqui não é sobre milagre, isso aqui é sobre tudo que você precisa fazer para começar a falar inglês em 12 semanas. E a gente vai entender o erro que todo mundo comete, os 4 pilares para falar em 12 semanas, o plano que eu montei para você conseguir implementar isso na sua rotina e chegar nesse resultado e o que você tem que fazer todos os dias. Então, bora lá. Qual é o erro que todo mundo comete e que você vai evitar, porque eu quero que você seja bem sucedido, que você se dê bem nessa empreitada que a gente está tendo agora, que a maioria das pessoas começa estudando de forma errada. São listas, são regras, é dicionário aberto, nada de prática e você tem pouco output. A gente vai falar um pouco mais sobre isso também. Mas é normalmente um estudo solto, sem plano nenhum, um foco muito grande em gramática antes da fala. Então você tem essa ideia de tentar entender a estrutura, e normalmente de uma forma muito gramatical. É o sujeito, depois tem o verbo, tem o objeto, e aí tem a conjugação da terceira pessoa do singular. Se você já estudou em alguma escola que focava muito em gramática, você sabe do que eu tô falando. Um conteúdo também, às vezes, que é passivo demais, onde você não tem prática ativa. Essa falta da prática ativa, seja pela falta da conversação, seja pela falta de formas de utilizar frases expressando suas próprias ideias, seus pensamentos, faz você travar, e é um erro que todo mundo comete, que impede as pessoas de começarem a falar logo no início. Você precisa de input compreensível e direcionado, output guiado desde o começo, uma rotina realista, prática diária, ok? E a gente vai falar sobre isso nos 4 pilares para falar em 12 semanas. Eu vou falar o que é input, o que é output e de que forma você vai criar essa rotina essa rotina realista e essa prática diária. Show de bola? Antes da gente ir para a parte 3, lembra de curtir o vídeo, tá? Porque assim mais pessoas entendem como elas vão conseguir destravar em 12 semanas. Assim, o YouTube distribui esse vídeo para mais pessoas, então curte o vídeo que ajuda bastante. Se inscreve no canal, assim você acompanha tudo o que eu posto e ativa o sininho do lado do botão de se inscrever, assim você recebe as notificações sempre que eu posto um vídeo novo. Quais são os 4 pilares para falar em 12 semanas? Primeiro, a gente vai precisar de aprendizado em blocos de uso real, ok? Você precisa aprender frases e estruturas que você realmente vai utilizar. Essa parte é o que a gente normalmente chama de input, que é o consumo da informação. Que informação que você vai consumir e o que você vai aprender? A gente tem que focar principalmente em frases e estruturas. Por que frases e estruturas? Recentemente, os pesquisadores têm descoberto algumas coisas sobre linguística, aprendizagem de línguas de forma geral. Foi
pensado e entendido que a maior parte da língua que nós temos na nossa mente, que nós utilizamos o tempo todo, ela é composta de estruturas prontas e semi-prontas. O que isso quer dizer? 80, 85% da língua que a gente tem na nossa mente é composta dessas estruturas. Quer dizer que a sua mente ela não vai construindo letra por letra ou palavra por palavra as frases. Você tem uma frase fixa na sua mente e quando você pensa nela, ela vem automaticamente. Por exemplo, não é que toda vez que você vai falar em português, eu gosto de... Tipo, eu gosto de pizza, eu gosto de sorvete, de chocolate, eu gosto de assistir filme toda noite. Não é como se sua mente pensasse no eu, no gosto, no de todas as vezes. Ela já tem um bloco fixo e pronto de eu gosto de. Na hora que você precisa utilizar essa frase, ele vem inteiro na sua mente, você só complementa com o que vem depois. Eu gosto de sorvete, eu gosto de pizza. E quando você pensa em inglês, se você está tentando aprender cada palavra e depois você tenta juntar cada palavra na frase, isso vai mais te dificultar do que te ajudar. Quando você aprende a frase e a estrutura, quando você tiver que lembrar, ela vai vir toda ao mesmo tempo. Por exemplo, I work as a, eu trabalho como um. É só lembrar dessa estrutura. Quando você treinar, você treina a estrutura em si. Quando você revisar, você vai revisar a frase. E depois você só coloca a sua profissão. Ou, eu geralmente acordo às... I usually wake up at e o horário. Ou, você pode repetir isso, por favor? Você não precisa lembrar o que é can, you, e repeat, e that, e please, e tentar juntar tudo depois. Treina a frase em si. Então, aprendizado em blocos, a gente chama isso de chunking, tá? São chunks of language, que são nacos, né, de língua, são pedaços da língua, é muito melhor. O seu foco, ele deve ser realmente em apresentações pessoais, então você vai aprender todas as estruturas e os pilares para que você consiga se apresentar. Então são nome, né, qual é o seu nome, você vai falar idade, você vai falar sobre endereço, sobre onde você mora, e todas as ideias de apresentações pessoais, rotina diária, o que você faz na sua vida mesmo, e o que você faz no seu trabalho. E assim você vai aprender todas as frases e estruturas que você precisa utilizar para falar sobre a sua vida e sobre o seu trabalho. Na ideia de trabalho, aqui é realmente ações. A gente vai pensar aqui em uma ideia que é tipo ações e tarefas que você tem, o que você faz todos os dias no seu trabalho. Então tem um pouco da rotina dentro do trabalho, mas também as tarefas em si, as frases que as pessoas falam para você no trabalho, as perguntas que elas fazem no trabalho, e você vai aprendendo cada uma e as respostas que você dá para essas perguntas. Tudo isso com blocos já prontos, ok? Quando você vai pedir alguma coisa, você pode pedir alguma coisa no trabalho, mas você também pode imaginar em uma viagem, certo? Tudo isso vai ser meio que de acordo com o seu objetivo, mas o seu foco deve ser nas estruturas em si. Essas perguntas básicas também podem ter a ver com as apresentações pessoais ou podem ter a ver com gostos, né? Você vai fazer perguntas sobre hobbies, sobre ideias, o que você acha disso, o que você acha daquilo. Mas a ideia é sempre aprender em blocos de uso real, de frases que você realmente consegue utilizar na prática, focando não nas palavras aleatoriamente, mas nas próprias estruturas que você vai utilizar. Um outro pilar que a gente tem, além da aprendizagem em blocos de uso real, é a prática de output, desde o primeiro dia, ok? Você precisa, se você quer aprender a falar, você tem que começar falando. Você tem que falar. Não adie a comunicação, ok? Não adie isso. Você tem que falar o quanto antes. Normalmente as pessoas que vão adiando, elas caem numa coisa que eu chamo do paradoxo da comunicação. Se você já assistiu outros vídeos aqui no canal, você sabe do que eu tô falando. É quando você adia a fala, porque você quer ter uma fala boa, porque você quer impressionar, ou porque você não quer cometer erros, e por adiar a prática da fala, você também não evolui, porque você só evolui se você pratica. Então, como você não pratica, você não evolui, mas por você não evoluir, você fala, não vou praticar, porque eu ainda não evoluí, e aí você fica nesse paradoxo, numa estagnação, você não consegue evoluir a partir disso, porque você não está praticando. Então, não adie, comece a praticar, mesmo com vocabulário limitado, porque até mesmo quando você fala com vocabulário limitado, você vê as palavras que você ainda não sabe, que talvez sejam todas até então, mas aí beleza, você vai e monta uma frase. Eu tentei falar isso, eu não consegui. Qual é essa frase em inglês? Você monta a frase, talvez em português, você pesquisa a tradução, você lê ela, você aprende palavras novas, porque você está lendo uma frase que você não conseguiu falar, você treina essa frase em voz alta, e você começa a falar ela até o momento que ela se torna automática. Você pode gravar áudio simulando situações, você pode treinar conversas automáticas do dia a dia. Quando eu falo conversas automáticas, inicialmente elas não vão ser automáticas, dependendo do seu nível de inglês. Se você for um nível totalmente iniciante, essa conversa ela vai ser primeiramente estruturada.
Depois que você estrutura, você começa a treinar várias e várias vezes até ela se tornar automática, ok? Você não aprende inglês entendendo. Beleza, você vai entender, certo? Mas você aprende a se comunicar em inglês, principalmente falando, errando e ajustando. Entender só o primeiro ponto que vai permitir você chegar na fluência enquanto você fala, erra e ajusta, ok? Eu fiz também um vídeo completo sobre um método para aprender inglês. Recomendo que você assista esse vídeo, tá? Vou deixar ele no card aqui em cima para você assistir assim que esse vídeo acabar. Qualquer um aprende inglês com esse método, é o método, o jeito mais fácil que tem para você aprender inglês. Recomendo muito assistir esse vídeo depois de você terminar esse aqui, ok? Repetição com intenção. Além de você aprender com blocos, além de você ter a prática do output desde o primeiro dia, no sentido que você não vai deixar de falar em nenhum dia dessas 12 semanas, você vai deixar de falar. Nem no domingo, nem no sábado, você vai falar o tempo todo. Seja sozinho, inventando coisas, se você consegue, lendo frases em voz alta, ou repetindo o que um outro gringo falou em algum lugar que você viu com a técnica shadowing. Caso você queira aprender mais sobre essa técnica, tem um vídeo aqui no canal só sobre ela também. Você precisa falar todos os dias, desde o dia 1. E depois você tem a repetição com intenção. O seu cérebro ele aprende por repetição e com contexto, certo? Então você vai ouvir a mesma frase em diferentes vídeos, você vai falar as mesmas estruturas com variações. Por exemplo, essa estrutura aqui, I work as a... Vamos lá do I usually, certo? Esse daqui é eu geralmente acordo em tal horário. Quais são as variações que nós temos que são possíveis para essa frase? Em vez de você usar wake up, a gente coloca qualquer outra coisa aqui, certo? Eu geralmente Então, lá estava escrito wake up. Eu geralmente acordo em tal horário. Mas você geralmente faz o quê? Eu geralmente como em tal horário. Eu geralmente estudo em tal horário. I usually study. I usually watch TV em tal horário. E você se acostuma com essa estrutura. E lembra que quando você fala a estrutura, ela vem automaticamente na sua cabeça? Então, quando você fala usually, a ação e o at, você vai se acostumando com essa frase em si. E você vai cada vez aprendendo mais estruturas, mais palavras que você vai utilizando nessa mesma sequência da frase, no si em si. E você vai repetindo essas frases várias e várias vezes em voz alta todos os dias, em voz alta ou mentalmente. Claro que se você estiver fazendo isso em algum lugar, tipo no metrô, no ônibus, no trabalho, você não vai falar em voz alta, mas mentalmente também funciona. E por repetição e com contexto, você vai conseguindo praticar o output e usando os blocos. Então isso é muito interessante. E a consistência com clareza. Então é legal que você tenha 20 a 40 minutos por dia, todos os dias, ok? Todos os dias, isso inclui domingo, isso inclui sábado. Por quê? Você pode consumir conteúdo legal no input, no sábado e no domingo. E você pode fazer o output com esse vídeo, por exemplo, com a técnica shadow, ou repetindo as frases que você viu num vídeo legal em voz alta. Mas é interessante que você faça isso todos os dias e quanto mais tempo você tem, melhor. E se eu tivesse que falar pra você, por exemplo, eu só tenho 20 minutos todos os dias, vamos supor que você tá falando, eu recomendaria pra você deixar quase todo ele com output. Mesmo que esse output, primeiramente você precise estruturar as frases para depois você falá-las em voz alta, para depois você tentar responder as perguntas, para depois você falar elas, que seja, mas como o nosso foco é começar a falar inglês o mais rápido possível, o seu foco deve ser na fala em si, em tudo que você precisa para expressar suas próprias ideias, seus próprios pensamentos. Então, são blocos, né? Input, output e revisão. Consumo, produção e revisão constante. De que forma? Repetição com intenção e consistência com clareza, tá? Você não precisa estudar necessariamente por 3 horas, você precisa estudar um pouco todos os dias, mas com um método onde você consome aquilo que você precisa utilizar, onde você utiliza aquilo que você aprendeu enquanto você estava consumindo e quando você revisa constantemente para você não esquecer. Esse é o ponto principal, ok? Agora, qual é o plano de 12 semanas, certo? Uma ideia que eu vou dar para você e também eu vou te mostrar o que você vai fazer todos os dias. O plano de 12 semanas, começando pela semana 1 e 2, ok? Você pode copiar isso aqui ou dar uma ajustada, você que decide. Fundação. A gente vai focar em frases essenciais e listening com legenda. Então você vai estudar saudações, apresentações, o verbo to be e perguntas simples. Aqui, todos esses conteúdos, por exemplo, se você tiver
em algum método já, ou se você tem algum material, show de bola. Se não, você pode pesquisar aqui no YouTube, você pode pesquisar na internet. Eu tô dando a sequência aqui pra você, você consegue pegar várias dessas coisas. No caso dos alunos do MAF, do Método Acelerador da Fluência, eu entrego esses conteúdos para eles em todas as aulas. Nós vamos aprendendo isso gradativamente. Mas aqui na internet, você pode utilizar essa estrutura que eu tô te dando aqui no vídeo e tentar achar por aí esses conteúdos. Saudações, apresentações, verbo to be e perguntas simples. Tenta bater tudo isso na primeira semana. E lembra, você vai fazer sempre input e output. Então, eu não conheço todas as apresentações, as saudações. Eu não conheço, por exemplo, muito sobre o verbo to be. Eu não sei como utilizar ele realmente. Aí eu aprendi que com I a gente usa am, por exemplo. Que com he, she, it a gente utiliza is. E aí com we, you, they. Eu não vou ensinar ele aqui, né? Eu tenho um vídeo no canal só sobre o present simple. Você pode assistir caso você queira. Agora eu entendi essa estrutura, agora eu aprendi o verbo to be, mas não é só isso, você não precisa só entender, você não precisa só consumir, você tem que praticar de forma ativa. Quais frases você pode ativamente montar assim? Ah, eu sou brasileiro, I am Brazilian. Muito bom. Eu tenho um primo e ele tá em casa agora, no momento que eu tô falando isso, então he is at home, né? My cousin is at home. Ou, eu tenho meu pai e minha mãe estão no trabalho agora nesse exato momento, então they are at work, eles estão no trabalho. Você vai utilizando de forma ativa tudo isso que você está aprendendo, lembrando que é sempre nessa sequência, você revisa essas frases depois. Você vai falar sobre você, sobre sua idade, sobre sua profissão. Isso é a ideia do output que a gente tem nas primeiras 2 semanas. E depois, na semana 3 e 4, depois da fundação, a gente vai focar em rotinas e ações. Aí aqui a gente tem uma estruturação do present simple mesmo, com ações comuns. Aí aqui você vai aprender as ações comuns, os verbos comuns, que por você ter que falar sobre sua própria rotina, você vai ter que aprender eles. Então eu vou pro trabalho, por exemplo, em tal horário. Ou eu como em tal horário, eu estudo em tal horário. Essa é a ideia. Ou para fazer perguntas, né? Você gosta disso, você gosta daquilo, você gosta de fazer isso no final de semana? Esse é o ponto principal. É legal que, como output, você grave vídeos sobre o seu dia a dia, sobre o que você gosta, sobre o que você faz e treine também essas frases em voz alta. Além de você estudar na semana 3 e 4 rotinas e ações focando em present simple e vocabulário de rotina, você pode também treinar na semana 5 e 6 interação básica. Aqui a ideia é que tudo que você aprendeu na primeira semana com a fundação e que você aprendeu na segunda semana com as rotinas e as ações, ela seja utilizada nessa interação básica. Como se alguém tivesse feito uma pergunta para você sobre essas coisas, como se fosse uma pergunta pessoal e você precisa lembrar como você vai responder porque você já treinou ela, ou como se fosse uma pergunta sobre sua rotina. O que você gosta de fazer todos os dias? E você pega as frases que você viu, eu geralmente faço isso todos os dias e eu gosto bastante. Você vai estudar frases como what do you do? O que você faz? Aí você tem uma resposta, você treina essa resposta automática sobre o trabalho até ela se tornar natural. Can I help you? Esse can I help you é de quem? É de um colega perguntando isso pra você no trabalho? Ou você tá imaginando você numa viagem e você tá lá numa loja e a pessoa falou que posso te ajudar? Sim, eu gostaria de uma jaqueta, né? Ou uma resposta de onde você é. Você vai treinar as perguntas e respostas com você mesmo ou com um parceiro. Por exemplo, no MAF, no Método Acelerador da Fluência, a gente tem aulas de conversação toda semana. Muitas dessas perguntas e as respostas automáticas que os alunos treinam são utilizadas todas as semanas. Toda semana a gente tem uma aula de conversação e na aula de conversação a gente treina as perguntas e respostas e os alunos eles vão desenvolvendo muito a fala dessa forma. Você também, caso você não tenha nenhuma pessoa para treinar, você pode utilizar o Gliglish.com, que é uma inteligência artificial que meio que te faz perguntas, você responde as perguntas, é legal, que dá para utilizar, ou o próprio ChatGPT, ou um colega que possa te fazer essas perguntas, ou você pode fazer isso mentalmente também, não tem problema, você pode viver dentro da sua cabeça, fazendo perguntas e respondendo elas, também é muito útil, ok? Semanas 7 e 8, vocabulário funcional mais padrões. Aqui tem algumas expressões comuns que você consegue utilizar em conversas, ok? Você já viu as perguntas, já viu as respostas, mas e algumas expressões comuns do tipo, deixa eu ver, eu acho que sim, eu não tenho tanta certeza. E aí você simula conversas reais, pedindo um café, fazendo compras, respondendo e-mails. Você pode imaginar algo que você já usa na sua vida, ou que você já usa no trabalho,
e imagina esse cenário mesmo, onde você tem que fazer a pergunta, responder, enquanto você utiliza essas expressões comuns, que são bem legais. Por exemplo, alguém pediu para você responder um e-mail, alguém pediu para você o que você gostaria. Você, em vez de você falar a frase que você já tinha treinado, você acrescenta essa expressão comum. Let me see. I think. Aí você fala, deixa eu ver, eu acho que. Aí você fala a frase que você já tinha treinado. Então é legal para começar a expandir esse vocabulário. Semana 9 e 10, você vai falar, mesmo com dúvida. Aqui é a época que a gente vai tentar improvisar ao máximo, tá? Com tudo que você já sabe, com tudo que você aprendeu anteriormente. Você vai tentar improvisar sobre tudo. O seu dia vai ser voltado a pensar em inglês a maior quantidade de tempo possível, certo? Você tem que tentar fazer aquela vozinha que fica na sua cabeça, fazer ela se tornar uma voz em inglês. De tanto que você tenta pensar em inglês durante a rotina, depois de ter feito várias dessas frases, dessas estruturas anteriormente. E também, aqui é o momento em que você vai usar vídeos curtos para shadowing com a maior frequência possível. Porque você vai falando em voz alta, você vai se acostumando com ritmo, com entonação. E muito desse vocabulário que você vê nos vídeos de shadowing, você consegue utilizar ele para improvisar as frases em voz alta enquanto você está pensando. E aquilo que você não consegue, você pesquisa, certo? Depois que você pesquisa, você incorpora ela, você adiciona todas essas estruturas no seu vocabulário. Agora elas fazem parte do seu repertório. E também gravar vídeos respondendo perguntas em inglês. Eu diria que esse é mais opcional, mas o principal tá tentar pensar em inglês com a maior frequência possível. E aí aqui você aumenta as situações reais. Por exemplo, entrevista, viagem, reunião, com algumas coisas mais sérias, algumas coisas mais impactantes, por exemplo, o aeroporto, imigração, dependendo do seu objetivo. As semanas 11 e 12, aí sim você tem uma consolidação de rotina de longo prazo. Porque o que foi feito durante esse período foi uma das melhores coisas possíveis. Você treinou por 12 semanas. Treinando por 12 semanas, você conseguiu aprender muita coisa. E é interessante que agora você consolide esse estudo e aumente cada vez mais o seu vocabulário. Que você aumente as estruturas que você conhece e que você continue treinando ativamente. Aí você revisa os últimos 2 meses, é legal também. Você identifica os erros mais comuns e vê como melhorar, certo? Depois de identificar os erros mais comuns. Eu vejo que tá sendo muito difícil ainda para mim falar sobre minha rotina, porque eu não conheço essa e essa palavra, ou não estou tão acostumado com essa e essa situação, com essa e essa estrutura. E você vê como melhorar e o que você precisa aprender, né? Umas estruturas novas, umas palavras novas. E também criar uma rotina leve para manter a prática por mais 3 meses. Assim você vai aumentar a quantidade de coisas que você consegue falar e aumentar a quantidade de coisas que você consegue entender em inglês. E uma tarefa legal, depois de você ter finalizado essas 12 semanas, é agendar uma conversa real com um nativo, com um professor ou com um parceiro de prática. Assim você coloca em prática aquilo que você aprendeu. E você coloca em prática realmente, certo? Não é tipo assim, eu tô conversando sozinho e tá indo super bem. A pessoa que tá respondendo as perguntas dentro da minha cabeça, ela é super gente boa. Então é legal que você coloque isso em prática e você veja no mundo real o resultado também do seu próprio esforço. E o que você vai fazer todos os dias, certo? Com um bloco diário ideal, de 35 a 45 minutos, porque eu coloquei o que você vai fazer nas semanas, né? O conteúdo que você vai utilizar durante essas semanas, mas é legal que ele seja estruturado entre 10 minutos de input, supondo que você tenha 35 minutos, vamos lá, né? Repetição em voz alta, com shadowing, e output guiado. Então você responde as perguntas, grava um áudio, simula uma conversa, e 5 minutos para revisar o vocabulário e frases úteis. Se você tiver mais tempo, por exemplo, você tem 1 hora, aumenta e coloca tudo em output. A gente está focando em fala, a gente quer que você consiga destravar sua fala e começar a falar em 12 semanas. Então, utiliza todo o tempo que você tem extra com output. Seja para ficar pensando as frases em voz alta, seja para continuar a repetir as frases em voz alta, revisando aquilo que você já viu anteriormente, ou responder perguntas. Talvez uma pergunta é muito difícil para você responder inicialmente. Você vai treinar ela várias vezes. Uma recomendação que eu tenho também por exemplo, quando você estrutura uma pergunta, talvez você pense assim, eu vou estruturar essa pergunta em português, aí eu vou traduzir ela em inglês, certo? Vou colocar ela em inglês, e aí eu vou treinar. E aí tá ok. Mas às vezes,
pelo seu vocabulário em português ser um vocabulário muito avançado, né? Você é fluente em português, você escreve ela, quando você traduz, as palavras são muito difíceis, às vezes no inglês. Você pode colocar isso no ChatGPT ou qualquer outra inteligência artificial que você utilize. E aí você pede para a inteligência artificial simplificar a resposta ou simplificar aquela frase. Assim vai ficar mais fácil para você lembrar. E quando ela simplifica o vocabulário, você consegue falar também com mais facilidade. É interessante fazer isso. O que você não pode fazer é não ficar só vendo aula, né? E não praticar nada. Ou tentar entender 100% para começar a falar. Não é esse o nosso objetivo. A gente não vai cair no paradoxo da comunicação, que nem nós falamos. Esperar saber tudo para usar. Não vai acontecer. E não mudar de método toda semana. Você entendeu o que você precisa fazer nessas 12 semanas. Eu te mostrei aqui. Então você vai implementar isso até acabar. Porque assim, quando você decide e você continua, você mostra para sua mente que você está disposto a continuar e você também implementa um método meio que por completo antes de você tentar partir para o próximo. Lembra que a fluência ela não vem do acúmulo, ela vem da repetição, da aplicação e da confiança. E o mais importante de tudo, você tem que ter a mentalidade certa. Você não vai falar inglês porque você sabe muito, você vai falar porque você pratica muito o pouco que você sabe. Quando você observa alguém falando em inglês, como que você sabe que aquela pessoa é fluente, ou como que você meio que decide se aquela pessoa é fluente? Pode ser qualquer língua, tá? Não precisa nem ser só inglês. Você pode estar ouvindo alguém falando em japonês, por exemplo. Quando aquela pessoa está falando naquela língua, você observa se ela está travando e se ela se sente confiante quando ela fala. If the person is talking as if it was a normal language, if it was a common language for that person, you know that that person is fluent. Então você está ouvindo alguém falando, você fala, parece que essa pessoa é fluente, parece que ela não travou, parece que ela falou algumas frases dali. Eu nem sei às vezes o que ela falou, mas não me aparentou que ela era uma pessoa que não era fluente naquela língua, mesmo que seja japonês e eu nunca tenha visto nenhuma palavra em japonês antes. A ideia é que quando você fala o pouco que você sabe, você pratica isso constantemente, aquilo flui, aquilo tem flow. É assim que a gente interpreta alguém que é fluente. Então você pode ir para uma entrevista de emprego em inglês, você pode ter uma conversa com um gringo, e ela pode fluir muito bem, você falando sobre coisas do dia a dia. E você pode ser fluente para falar sobre coisas do dia a dia. Você já parou para pensar nisso? Que a fluência não é algo muito fixado, muito rígido, porque eu sou fluente em português, mas se alguém chega e começa a falar para mim sobre física quântica, talvez eu não seja tão fluente assim em português, eu não sei falar muita coisa sobre isso, certo? Em português nessa área, eu não sou tão fluente. Em português, na área de medicina, sobre doenças do fígado, por exemplo, eu acho que eu não sou tão fluente em português nessa área. Então a fluência não é algo rígido, que é fixado em algum ponto em específico. Você pode ser muito fluente e ter um flow e uma naturalidade muito boa para conversas do dia a dia. Depois você vai só expandindo esse conteúdo que você já viu. É interessante que você tenha pequenas metas, né, e constantes. Você aprenda a conviver com o erro, que isso é algo comum, que a gente tem o tempo todo como estudantes, e você treina o seu cérebro mesmo a reagir em inglês, não traduzir. Por isso que essa prática ativa e essa repetição é tão importante, porque o seu cérebro ele reage em inglês. Quando alguém faz uma pergunta, essa resposta tá meio que automática, e você não traduz. Quanto mais você tenta fazer isso, mais aquela vozinha que fica na sua cabeça passa a ser uma voz em inglês, mais fica fácil de pensar em inglês imediatamente também. E lembra, 12 semanas não te fazem fluente absolutamente, mas elas te colocam em movimento e isso muda tudo. Se você seguir esse plano, você vai pensar assim, nossa, 12 semanas atrás eu assisti o vídeo do Johnny e eu agora entendo, eu consigo falar inglês, eu tô conseguindo me comunicar, eu tô conseguindo responder várias perguntas, eu tô conseguindo falar várias coisas mesmo. E não porque você estudou tudo, mas porque você fez o que funciona. E agora é só continuar. E agora é só aumentar o vocabulário, agora é só aumentar as estruturas, mas você já colocou a engrenagem para girar. Comenta aqui se você está decidido, se você está decidida a começar, você escreve nos comentários, eu começo hoje, certo? E agora começa o primeiro dia da nova história de uma nova pessoa, alguém que vai começar a falar inglês, então escreve aqui nos comentários, eu começo hoje, se você está decidido e decidida a falar inglês e implementar esse plano, ok? Além disso, assiste o vídeo que está aparecendo aqui na tela, que ele vai te ajudar bastante também. Vejo você no próximo vídeo.